Bom dia, pessoal. Hoje eu quero trazer aqui um compartilhamento sobre um tema que ele é muito caro para os praticantes, né, de meditação, sejam eles yogis ou budistas, mais caro para o ser humano de uma maneira geral, que é a questão da paz, de uma paz interna, de uma paz interior, né, de uma busca por uma pacificação, né, íntima, né? De uma maneira muito engessada, ingênua e simplista, é muito comum pessoas vincularem a ideia de paz atreladas a um ponto de vista capitalista, econômico, né? Então, assim, você vai ter paz quando você se aposentar, você vai ter paz quando você tiver liberdade financeira, você vai ter paz quando você não precisar fazer mais determinadas coisas, e por aí vai, né? E aí se constrói uma ideia de que uma condição de paz, uma condição de pacificação interna, ela é dependente de determinadas situações. Ao mesmo tempo, a gente também não pode ser ingênuo, né? Porque eu vou falar um cultivo, uma construção de um terreno interno de paz, para além, né, de condições externas que estejam resolvidas, para que só assim a gente atinja a paz, mas eu também não posso olhar de um ponto de vista ingênuo, aonde a gente não entenda que situações da vida, né, da vida objetiva, da vida prática, da vida material, que isso também não interfere na nossa paz. É só a gente pensar em situações onde a gente simplesmente esteja passando por dificuldades, por exemplo, financeiras, que a gente vai vendo o quanto que isso é um fator que perturba, né, o nosso estado de mente, o nosso estado de espírito, a nossa consciência, né? Mas bem, vamos lá. Quando a gente fala, então, dessa paz, desse cultivo de paz, nas práticas, a gente vai percebendo que isso que a gente chama de paz, ela não é simplesmente uma situação que se instala. Por exemplo, eu resolvo alguma coisa e pronto, eu tenho paz. Então, por exemplo, como eu falei antes, se eu aposentar, pronto, eu estou em paz. Não é bem assim, né? Essa ideia simplista, né, de construção de paz, de cultivo de paz, ela está muito condicionalizada a coisas. Então, eu tenho paz se eu tenho saúde. Então, se eu tenho saúde, eu não vou ter paz, né? Nas práticas assim espirituais, nas práticas yogis, nas práticas budistas, a gente vai entendendo a paz muito mais como um processo de uma construção, de uma edificação, do que ela advinda de alguma situação em si que aconteça. Então, não é algo que eu conquiste que me gere paz, mas é uma construção interna que eu faço diante das minhas experiências que faz com que eu vou conseguindo aprender a cultivar essa paz. Então, como que eu percebo isso assim de um modo prático, né, nessas práticas, né? Todos os dias, por exemplo, quando a gente reserva um tempo para meditar, para contemplar sobre os nossos processos, sobre aquilo que a gente está vivendo, é muito comum a gente começar a perceber coisas, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, coisas que não estão muito bem resolvidas, né, coisas que estão inacabadas, coisas que precisam ser olhadas com mais cuidado, com mais delicadeza. Quando a gente vai fazendo esse movimento constante, cotidiano,
de olhar para dentro da gente, de se vasculhar, aí eu entendo que a gente está construindo essa narrativa de uma construção e uma edificação de um terreno de paz. Então, se entende aqui, né, que essa paz que a gente tanto busca, ela não é condicionalizada a alguma coisa, mas sim a um processo do qual eu vou automaticamente, eu vou gradativamente compreendendo, cultivando, nutrindo, tratando, né? Então eu penso, né, que a gente vai muito mais em direção, de uma maneira objetiva, a um estado de paz ou de uma pacificação interna, a partir de um movimento nosso de buscar se compreender, se entender, compreender o que, entender o que, as coisas que a gente vive, os nossos dilemas internos, os conflitos que a gente vem passando, esse olhar cuidadoso para essas coisas, do que a gente pensar que só quando eu resolvo determinada coisa que logo aquilo vai sustentar essa paz. Isso é tão equivocado e tão ilusório que a gente deixa de perceber que a paz ela é um estado interno e impermanente. Então, assim como eu também cultivo bases que possam me dar solidez para que eu sinta mais em paz comigo e com a vida, eu também percebo que essa solidez ela dissolve a qualquer conflito, a qualquer outra situação que possa vir a acontecer na minha vida. Pensando nessa não solidez, né, que o estado de paz ele é permissivo, né? O quanto que a nossa paz ela está o tempo inteiro sujeita a situações que nos deixam vulneráveis, me parece um pouco mais lúcido, um pouco mais inteligente a gente compreender que a paz ela não é esse lugar que eu objetifico ela, mas sim um estado que eu vou cultivando e construindo e compreendendo. Por isso que quando no budismo a gente fala das paramitas, né, das 6 perfeições, a paramita da lucidez e da sabedoria se entende como as paramitas, as perfeições internas, né, psíquicas, mentais, morais, éticas, o nome que queira dar para isso, mas se entende essas paramitas como as mais difíceis de alcançar, porque é justamente a partir delas que a gente consegue sustentar estados, né, dessa pacificação verdadeira, e que não é uma pacificação também, que eu acho que isso é importante ser colocado aqui, não é uma pacificação de indiferença, né? Eu me pacifico indiferente aos conflitos à minha volta. Não é isso, mas é a forma como eu olho e como eu lido e como eu enxergo, é a minha visão diante desses conflitos. Essa é uma ideia dessa construção de pacificação. E só uma última coisa para encerrar esse vídeo, que aí eu quero deixar essa questão também, né? Muitos de nós costumam falar assim para os 4 cantos, né, que a coisa mais importante que a gente poderia ter na vida é paz. Mas aí eu coloco a questão aqui: será que realmente isso é importante para a gente pelo seguinte sentido? Se a gente vai entendendo que nós cultivamos paz ou que nós perdemos a nossa paz de acordo com escolhas e coisas que a gente faz, por que muitos de nós assegura os nossos bens materiais, faz seguro de carro, faz seguro de vida, faz seguro de saúde, faz seguro de um monte de coisas, mas quando requer uma prática que nos assegure
de conflitarmos com nós e com o mundo, a gente não faz nenhum movimento em relação a isso. Então eu cultivo uma série de organizações externas, ou eu empreendo uma série de escolhas que me colocam em extremo conflito com a vida. Sei lá, um exemplo, a pessoa se propõe a comprar uma coisa que não está na sua condição financeira de comprar e aí se mata para pagar aquilo, perde toda a paz. E é essa mesma pessoa que fez isso diz que é mais importante ter paz do que coisas materiais. E aí eu falo, né? Essa que é a questão. Será que de fato a gente está... As nossas ações de corpo, de fala e de mente, elas vão realmente em direção a uma construção, uma edificação, uma sustentação, por mais impermanente que seja, de um estado de paz? Ou as nossas ações de corpo, fala e mente, elas estão indo muito mais em direção a coisas que retiram a nossa paz?